continue nos abençoando. Deixa eu abrir aqui a nossa meditação de hoje. Se você quiser abrir aí a sua Bíblia ou ler conosco também, né? Pode estar na tela aí se o irmão Michael conseguir projetar. É Josué 24:15. Deixa eu abrir aqui na minha Bíblia. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre esse tema. Se você já abriu aí, Josué 24. Eu quero ler todo o verso, porque aqui na minha está destacado apenas uma frase. Mas ele diz assim: se porém não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir, se aos deuses que os seus antepassados serviram, além do Eufrates, ou aos seus deuses, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha família, ou em outras versões, eu e a minha casa, serviremos ao Senhor. Amém? Esta é a nossa leitura bíblica desta noite. Pastor Júnior, quiser abaixar isso aqui um pouquinho para mim, o sem fio aí vermelho, por favor, ele está dando um pouquinho de microfonia. Então eu quero falar aqui assim, a vida é feita de escolhas. Esta é a nossa meditação desta noite. Então a vida, o que acontece, ela é uma soma de escolhas. No decorrer desse dia que passou, você fez escolhas, aí tá bom. E eu também fiz escolhas pequenas, como o que comer, onde ir. As donas de casa sempre têm essa tarefa de todos os dias escolher o que comer, e isso se torna cansativo, todos os dias escolher o cardápio do dia, mas são decisões onde ir, com quem falar, com quem não falar, e são coisas que às vezes não afetam muito o nosso dia a dia. Deus deixou isso diante de nós, o poder da escolha, tanto de coisas pequeninas, como do dia a dia, quanto outras que umas parecem pequenas e não somos tão afetados por elas, outras já são decisões que mudam destinos e sim nos afetam. Como por exemplo, uma decisão de um casamento afeta? Sim. Uma decisão de uma profissão? Sim, afeta toda a sua vida. Uma decisão de fé, essa nós já temos que escolher, também afeta. Decisões que mudam, pode mudar o seu destino, sim. Decisão sobre valores, escolha sobre valores, essas são escolhas que são diferentes dessas que nós escolhemos todos os dias, o que comer. Se você escolhe se vai comer carne vermelha, carne branca, isso não muda muito o seu dia. Mas escolher sobre valores, isso sim, muda, pode mudar todo o seu dia, como não somente seu dia, mas como seu destino e sua vida. E é sobre isso que nós queremos falar. A verdade é que assim, a nossa vida que nós vivemos hoje, e você pode pensar nisso agora, ela não é o resultado do que nós escolhemos hoje. Ela é o resultado do que nós escolhemos ontem, algum tempo atrás, muitos anos atrás. Tem coisas que você que está aí através da internet ou aqui presente, está vivendo hoje, que é a soma às vezes do que você escolheu há 20 anos, há 5. Se você decide hoje comer somente carboidrato, você não vai sentir amanhã, mas daqui 1, 2 anos você vai sentir o poder dessa escolha. Eu vou decidir comer somente proteínas, amanhã você não vê muita diferença, mas com o passar do tempo você vai ver uma grande diferença. Então nós sabemos assim, que o que você vive hoje, faz essa análise, se não é resultado do que você escolheu lá atrás, ou do que eu escolhi. Até mesmo fisicamente, você pode procurar aí os nutricionistas, o seu corpo é resultado do que você come ao longo de anos, é resultado. Então nossas escolhas, elas estão refletindo constantemente na nossa vida, e às vezes isso fica uma vida passando despercebido. E a palavra de Deus, lá em Gálatas 6,
capítulo 6, versículo 7, ele nos ensina, a palavra de Deus nos ensina esse princípio. Veja o que diz: não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Então, o que você está semeando para o seu corpo físico? É saudável? É prejudicial? Muitos, às vezes por falta de orientação, vão semeando errado na alimentação, e quando chegar a velhice, o preço é tão alto, e a colheita, como já ouvimos muitas vezes, ela não é opcional. A Bíblia diz aqui: pois o que o homem semear, isso também colherá. Aqui não diz se ele quiser, o que ele semear, se ele quiser, ele vai colher. Planta má alimentação, vai colher má saúde, estado de saúde horrível no final. Então é muito importante que você decida hoje escolher pelas coisas corretas. Cada escolha que nós fazemos, e eu quero que você tenha isso em sua mente, é uma semente plantada para colhermos amanhã, ou daqui 5 anos. E você já percebeu isso. A vida que você vive hoje foi resultado de uma escolha que você fez há 5 anos. O casamento que eu tenho hoje é resultado da minha escolha há 24 anos. Vê? Como foi essa escolha? Foi baseado na palavra? Ou foi baseada em outras coisas? E então você tem esse resultado. Hoje muitos querem, por exemplo, um futuro diferente. Se a gente perguntar, quem quer um futuro melhor, uma vida melhor? Todo mundo levanta a mão. Todo mundo manifesta positivamente. Mas a maioria continua fazendo as mesmas escolhas de sempre. Para que nós venhamos mudar, se eu quero mudar o meu futuro, eu tenho que mudar as minhas escolhas. Não é possível, não tem como mudar, se eu continuar escolhendo a mesma coisa de sempre que eu cheguei até aqui. Não muda. Deus deixou isso no seu poder, isso está no teu poder. A não ser que seja um evento, é claro, que venha afetar a vida, o curso natural da vida. Um impacto, um grande impacto. Do contrário disso, está no seu poder, está nas suas escolhas. E a Bíblia mostra que a maior escolha da vida não é profissional, não é financeira ou emocional. A maior escolha da vida é: a quem você decide servir? E tem gente que continua fazendo a mesma coisa. Não decide a quem vai servir, se a Deus ou ao mundo. E Josué, aí Josué 24:15, o momento da decisão, né? Josué estava no final da vida. Josué já havia atravessado um deserto, vencido milhares de reis, visto um monte de milagre, conquistado toda aquela terra prometida, que foi dado por promessa aos israelitas naquele tempo. Liderou por muito tempo, liderou um povo, desde a morte de Moisés, Deus o colocou como líder. Agora ali no final, ele reúne todo o povo de Israel, e ele faz essa impressionante pergunta, ele coloca o povo diante de uma decisão espiritual. Talvez você que está aí, a vida natural está toda decidida, está ótima. Casamento, família, aquilo que naturalmente nós julgamos importante, muito importante sim. Profissão, família, casamento. Mas se está tudo assim, pleno, perfeito, como estava o povo de Israel naquele tempo? Porque já haviam conquistado a terra prometida. Já haviam sido estabelecido onde cada tribo ficaria, tudo determinado como Deus havia predito para eles. Mas lembra que eles estavam habitando ali no meio de um povo que adorava deuses estranhos, assim como eu e você estamos habitando onde? No mundo. Nós não fomos tirados do mundo, e aí tem muitas coisas, assim como tinha lá para eles também. Porém, naturalmente estavam estabelecidos, mas a decisão mais importante
estava aqui, ó: escolhei hoje a quem servais. Porque havia muitas opções de onde eles poderiam buscar. Mas quem foi que levou eles até ali? Quem foi que sustentou eles? O braço forte veio de onde? Quem estava com eles nas batalhas? Escolha hoje a quem servais. 3 coisas importantes. Deus não força ninguém a servi-lo. Deus não força, e isso é verdade. Deus dá ao homem livre escolha, por isso a Bíblia apresenta caminhos. E olha, Deus está pondo aí diante de mim e de você todos os dias essas escolhas e estes caminhos. Deuteronômio 30, 19. Hoje tomo os céus e a terra como testemunhas contra vocês, de que apresentei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Está diante de nós todos os dias. Agora, escolham a vida, para que vocês e os seus descendentes vivam. Deus convida. Deus não está forçando ninguém, mas a decisão é sua, é minha, é nossa o tempo todo. A decisão não pode ser adiada. Aqui Josué disse, ó: hoje, escolhei hoje a quem servais. Não é amanhã, não é depois, não quando a vida melhorar. Vou ali resolver tal coisa, porque essa questão de a quem eu vou servir, para mim não é tão importante. O importante para mim são as coisas naturais, é o ganhar, é o correr, é o fazer, o ir e vir. Essa decisão aí, de onde eu vou passar a minha vida, depois que eu for desta para outra, não, essa não importa não. Lá naquele dia importou para Josué, importou para Deus aqui em Deuteronômio. Por isso ele enviou a palavra através dos seus servos Moisés e Josué, para dizer ao povo: escolha hoje a quem vocês vão servir. Não adie esta decisão. Essa é a única que nós não podemos adiar. Essa é a única que você não pode adiar. E Deus, ele é tão bom quando ele nos dá estas opções. Ele coloca diante de nós os dois caminhos, diante de mim e diante de você. Isso é amor. E ainda diz assim: escolhei a vida. Então não adie essa decisão. Tem muitas pessoas que eles vivem dizendo assim: um dia, ou amanhã, em muitas situações na vida. Um dia eu vou me converter. Um dia eu vou ir para a igreja. Um dia eu vou ser um cristão. Um dia eu vou buscar a Deus. Mas o perigo de um dia é que ele muitas vezes nunca chega. Se Deus pedir conta da tua vida essa noite, que amanhã você terá para decidir? Que amanhã eu terei, se eu não decidir pela minha alma hoje? Nossas vidas, nossa alma veio de Deus, ela pertence a Deus. Por que não devolvê-la ao Criador? Por que não devolvê-la a quem ela pertence? Veja o que a Bíblia diz aqui em Hebreus 3, do versículo 7 e 8. Assim como diz o Espírito Santo: hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração de vocês, como na rebelião durante o tempo da provação no deserto. Hoje, se ouvires a voz, não endureçam. Quer dizer que a gente não escolhe por dureza de coração? Sim. Aí você pensa assim: ele está dizendo para você não endurecer, como eles fizeram lá no passado. Aí você diz: mas eu não vou escolher, eu sou neutro. Não sigo religião nenhuma. Tudo bem, só que você saiba que a neutralidade também é uma escolha. Naquele dia, você vai ter escolhido. Silenciosamente você escolheu. Jesus disse: ide pelo mundo pregai o evangelho, aquele que crer e for batizado
será salvo automaticamente. O que ele está dizendo? Ele ainda disse: quem não crer será condenado. Então, se o Evangelho chega para você, e você tem a oportunidade de aceitar a Cristo e ser salvo, e você fica neutro, e não escolhe o sim, o que você escolheu? O não. Mas eu não disse não. As atitudes sim, a neutralidade. Muitos pensam: eu não escolhi nada, mas não escolher já é uma escolha. Quem não escolhe Deus, automaticamente escolhe viver sem Ele. Deus tenha misericórdia de mim e de você. Que todos os dias essa frase de Josué possa pulsar em nossos corações. Todos os dias eu escolho Deus. Todos os dias eu te escolho, Senhor. É porque eu sou bom? Não, porque Tu me escolheste primeiro, porque minha vida, minha alma pertence a Ti, e eu a devolvo para Ti, ó Pai. E o Senhor te fala hoje, você, meu querido, que está aí do outro lado, talvez essa palavra é para você. O tempo da escolha é hoje, porque vai refletir lá na eternidade. Suas decisões, suas escolhas lá do passado te trouxe exatamente no ponto em que você está hoje. Tudo que nós estamos vivendo, eu e você aqui, nossa vida, como eu já disse, casamento, financeira, vida espiritual, familiar, foram escolhas que eu fiz. Se hoje eu tenho uma família, Deus me deu uma família abençoada, uma esposa maravilhosa, que hoje está completando aniversário. E o Senhor te abençoe. Nós fizemos a escolha juntos. Hoje é muito lindo você olhar e dizer: nossa, que família linda. Escolhemos casar e ter filhos, por isso temos uma família linda. Não foi mágica, não foi milagre, foi uma decisão, foi uma escolha. Nossa, sua vida é tão exemplar, eu vejo você aí cantando, adorando ao Senhor. Nós cantamos: venha ser como eu. Que jeito? Adorar a Deus, ser perfeito? Não, venha adorar a Deus. Essa escolha não aconteceu ontem, ela aconteceu há muitos e muitos anos atrás, e a gente vem construindo. Escolha hoje servir a Deus. Faça as escolhas certas hoje, pela sua alma. Eu tenho aqui para você como as escolhas definem destinos, para te ajudar na tua escolha hoje, que a Bíblia nos mostra. Vamos ver aqui, ó, Adão e Eva, uma escolha no jardim. Deus disse: não coma. Eles escolheram o quê? Comer. Depois que obtiveram a instrução da serpente, mudou o destino da humanidade. Será que a escolha muda a minha vida e a sua? Esaú escolheu um prato de lentilhas e perdeu a primogenitura. Poderia ter resistido à fome mais um pouquinho, mas estas decisões não ficaram só lá com Adão e Eva e com Esaú, elas vêm para mim e para você todos os dias. Nós temos que decidir por valores todos os dias, por integridade todos os dias, por continuar servindo a Deus todos os dias, porque Satanás te afronta todos os dias, ele afronta a tua fé e a minha fé todos os dias, e todos os dias eu decido seguir firme no caminho, firme no propósito de seguir quem? A Cristo, nosso maior exemplo, o Filho de Deus. Está posto diante de nós, como foi posto para os hebreus ali naquele dia, por Josué. Judas escolheu 30 moedas e perdeu a sua alma. Quantos hoje escolhendo o dinheiro? Para que Deus? Para que igreja? Para que pastor com tanto escândalo? Eu não preciso que ninguém me fale de Deus. Josué disse: escolham quem vocês vão servir, porque a terra está cheia de sábios, a terra está cheia de deuses estranhos, cheia de boas propostas, mas escolhe, isso vai refletir. Mas também vemos escolhas que transformaram destinos para o bem. Sim, Ruth, aquela mulher estrangeira, o que ela disse? O teu Deus será o meu Deus. Olha que decisão, uma escolha estratégica que a fez se tornar parte da linhagem de Cristo. Que decisão, né?
o teu Deus será o meu Deus. Pedro escolheu deixar as redes e seguir Jesus. Isso se tornou um dos pilares da igreja. Ah, Pedro, você tem tanto sucesso aí na pesca aí com teus barcos, com a tua equipe, agora você vai virar pastor? Agora você vai seguir esse nazareno aí que a gente não sabe nem de onde veio? Naquele tempo era só mais um, porque antes de Jesus houveram vários Cristos, que se autoproclamaram. Pedro decidiu, Pedro fez a escolha dele lá. O ladrão na cruz, no último momento de vida, não sei se esse vai ser o seu caso, mas o ladrão foi assim: lembra-te de mim, e ouviu de Jesus: hoje estarás comigo no paraíso. Mas você que está aí ouvindo esta palavra hoje, não espere o último momento para decidir, escolha hoje, escolha como o povo fez ali no deserto, estava diante deles, essa decisão de Josué. Depois de desafiar o povo, Josué faz uma escolha, uma decisão poderosa, ele declara: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele não disse, talvez eu sirva. Ele disse, eu servirei. Decisão. Ele decidiu, ele escolheu. Isso mostra que os princípios, fé verdadeira é decisão. Eu escolho hoje seguir a Cristo. Não é emoção, porque a emoção logo passa, o calor do fogo, logo passa, e aí esfria, vai embora, porque não teve uma decisão, não teve uma escolha. Não é emoção, é uma posição, não é um privilégio, é um posicionamento. Você está aqui, você decide, vou mudar o meu trajeto, e passa a seguir a Jesus. É mudança. Alguém precisa de liderar espiritualmente a sua casa. Josué assume a responsabilidade espiritual pela família. Veja o poder da escolha. Hoje muitas famílias estão perdidas porque ninguém decidiu liderar espiritualmente. Ou ficou na neutralidade. Não preciso seguir. E Jesus vem e diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Por que não seguir a vida? Por que não aceitar Jesus Cristo, quando a proposta é de vida eterna? Existem apenas dois caminhos diante de nós. Dois caminhos, vida eterna, perdição eterna. Não existe, gente, uma terceira opção. Lembra? Se você não disser sim, automaticamente você está dizendo não. Ah, mas eu nunca disse não. Mas quem não escolhe andar com Deus, escolhe estar sem Deus. Isso é automático. Por isso a Bíblia nos diz lá em 1 João 5, 11 e 12. E é este o testemunho: Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está no seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. E a mesma pergunta de Josué ecoou até hoje: a quem você vai servir? Esse é o dia da sua escolha. Cada um de nós aqui, da família Unidos em Cristo, e você aí que já decidiu, teve o dia da sua decisão. Cada um tem essa data, que é aquele dia do batismo, né? O dia que você se arrependeu dos seus pecados e disse, eu aceito ao Senhor Jesus Cristo como meu Salvador. Esse dia fica marcado nas nossas vidas. É o dia que você escolheu, é o dia que você tomou a decisão e mudou o seu rumo para sempre. Hoje Deus coloca diante de você uma decisão. Talvez você tenha caminhado até esse momento longe de Deus, longe da oportunidade de dizer, eu preciso mudar a minha direção, mudar minhas escolhas. Talvez você vê pessoas indo, vindo, cantando, louvando, adorando a Deus, e você tem aquele anseio dentro do coração. Alguma coisa te chama, alguma coisa arde aí nesse coração, mas não, eu não consigo escolher, e fica neutro. E Deus vai lá de novo, bate nessa porta, bate aí para ver se abre, e de novo vem o desejo, aí você dá tantos ouvidos para as vozes laterais que estão aí fora,
Ah, tanto escândalo. Quero não. Não vale a pena não. Não vale a pena decidir pela sua alma? Seguir os princípios bíblicos da vida cristã? Porque automaticamente, se nós não seguimos, não nos esforçamos na leitura, na meditação, na oração, ou em servir a Deus e seguir o passo a passo desse manual, automaticamente estamos seguindo outras coisas e dizendo não para a Bíblia. Outras coisas entraram, você pode observar a tua vida. Automaticamente você está deixando de seguir a Deus. Talvez você tenha adiado essa decisão muitas vezes. Hoje pode ser o dia em que a sua vida vai mudar. Você adiou até esse dia, até hoje. Mas hoje é esse dia que você pode mudar. Tenha algo em sua vida que você deveria ter decidido. Tem um exemplo aí de um prejuízo muito grande na sua vida, de algo assim que você pensa assim: isso era para mim ter decidido muito tempo atrás, e eu não tomei nenhuma decisão. Deixei passar, levei na neutralidade, e aí você carrega o peso, e aí você tem carregado o prejuízo e colhido o resultado de não decidir. Busca aí na sua memória. Tem algo aqui na minha vida, eu lembro que, nossa, se eu tivesse tomado aquela decisão, hoje eu estaria muito melhor, mas eu fiquei neutro. Um exemplo de alguma coisa aí na sua vida, pensa aí. E hoje olha como eu estou. Põe um ponto final nisso hoje. Aí você está vendo uma coisa natural, você pensou em algo, teve assim, eu tive a oportunidade de fazer aquilo, não fiz, fiquei quieto, fiquei neutro, e hoje eu pago por isso. É assim que a gente ouve falar. Olha, mas não dá para brincar com a vida eterna e com a alma não, com a escolha espiritual, não dá para brincar não, porque essa é uma decisão que vai refletir lá na eternidade. Hoje o Senhor te diz: escolhe hoje. Hoje pode ser o dia em que a tua vida vai mudar para sempre. Hoje pode ser o dia que a vida da tua família muda. A sua história, uma nova história, começa hoje, diante da sua escolha, do sim para Deus. Uma eternidade pode mudar hoje. Todos nós estávamos condenados, não havia salvação para mim, por isso eu não sou melhor do que você, mas a minha eternidade mudou, quando Deus enviou o seu Filho amado Cristo Jesus para morrer por mim, e eu disse sim para Ele. Não basta somente Deus ter enviado o seu Filho para morrer, depende do seu sim, depende da minha escolha hoje, da minha decisão, e que a sua resposta seja a mesma de Josué. Você quer ter a mesma resposta de Josué? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Venha servi-lo em oração, venha servi-lo em adoração, em regozijo. Gente, que segurança você decidir primeiro pela vida eterna, pelas coisas de Deus, e as demais coisas serão o quê? Acrescentadas. Talvez você tenha invertido esses valores até o dia de hoje, inverteu as escolhas, escolhi primeiro as coisas materiais, e como o jovem rico está bem sucedido e não lhe falta nada, mas Deus olha para ti e diz: te falta uma coisa, que é muito mais importante que todas as outras. Te falta a vida eterna, te falta aceitar Jesus. Você troca tudo isso por Jesus? O jovem rico não trocou todas as coisas naturais. Vai, vende tudo que tem, vem, segue-me. Era para seguir a vida eterna, ele não seguiu. Mas hoje, tudo muda na tua vida quando você faz esta escolha, assim como Josué fez. Hoje eu fiz uma escolha de estar na casa de Deus orando. Hoje eu fiz uma escolha de estar aqui pregando a palavra de Deus. Mas eu preciso escolher isso todos os dias. Este é o meu propósito, essa é a nossa missão.
levar o evangelho de Deus até você, para enquanto você tiver vida, você também escolha juntamente com a tua casa servir ao Senhor todos os dias. Escolhe a bênção, escolhe a vida, escolhe a eternidade, escolhe orar uns pelos outros, amar uns aos outros, como o Senhor nos amou. Para isso nós estamos reunidos aqui, e neste momento nós queremos orar, juntamente com você, para que o Senhor possa colocar peso nessa tua escolha e nessa tua decisão. Ó meu irmão, você que está aí, Deus já reconheceu a sua nova realidade, porque você decidiu escolher. E se você veio aqui para orar, venha para o altar, ou se você está aí na sua casa, mesmo assentado, onde você estiver, leva o teu espírito em oração a Deus. E se você tem escolhido todos os dias servir ao Senhor, agradeça a Ele, diga: Senhor, muito obrigado, porque eu escolhi servir a Ti, ó Pai, todos os dias, e eu quero continuar assim, até que o Senhor venha. Deus está esperando a sua escolha, a sua decisão, o seu comando. Diga sim para quem? Você não está dizendo sim para um evangelista, para um sistema religioso, para um pastor. Você está dizendo sim para Deus, quando o evangelho é pregado para você. Diga sim para a cura hoje. Diga: Deus, ó bendito Deus, Ele já reconhece, Ele reconhece sim o meu novo estado. Uma vez eu era pecador, hoje eu sou o quê? Filho. Ah, glória a Deus. Quem é que fez isso? Foi eu? Deus é que fez. Ele que me tornou filho através do Senhor Jesus Cristo. Ele sim já reconhece a tua realidade de enfermo para curado. Você sabia que Ele já reconhece? Isaías 53, pelas tuas pisaduras eu fui sarado, o castigo que me traz a paz estava sobre Ele. De cativo para liberto. Você quer libertação? Sim, eu clamo por libertação. Jesus Cristo já te libertou. Ele já me libertou. Oh, glória a Deus. Então o que está acontecendo então? Por que eu não sou liberto se Ele já me libertou? Porque você não fez a escolha certa e a decisão correta, e Deus está esperando a sua decisão de escolher pela liberdade, de escolher pela cura, de escolher por se tornar um filho de Deus. Ele está esperando. Dá o comando. Qual que é o comando? Escolher. Você está pronto para selar o seu estado de dor e de enfermidade, de confusão e de dúvida, medo de assumir que é um filho de Deus, medo de assumir a cura, medo de assumir a libertação? A escolha está bem aí. Sela, meu irmão, sela nessa noite esse novo estado de filho de Deus. Decida e escolha hoje, aceitando ao Senhor Jesus Cristo, aceitando a promessa. Aceita hoje diante de todo o céu e de toda a terra. Aceita o que a palavra já disse a seu favor, o que Deus já preparou para mim e para você. Eles decidiram lá também: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Sirva a Ele de todo o teu coração. Como te agradecemos, ó Pai, como te agradecemos, porque quando o Senhor colocou esta opção de escolher diante de mim, diante dos meus queridos irmãos que estão aí na internet, nós escolhemos pela vida. Nós escolhemos por servir ao Senhor, eu e a minha casa. Agora, Senhor, se há alguém bem ali do outro lado que ainda não recebeu esta palavra, hoje seja colocado diante dele esta grande oportunidade, e que ele escolha servir a Deus todos os dias, escolha a cura, escolha a libertação. Você que enviou o seu nome, meu irmão: Juliana Costa, Doracina Dias Costa, irmã Francina Martins, por libertação. Jesus Cristo já te libertou, minha irmã. Cícera Maria Lucena, Neide e família, Ana Clara, Uíris Fernando, Brian Fernando, Elizabeth Cristina, que está com câncer, Joseli de Araújo Correia, Mariano,
Dais Miquelino, Líbia Miquelino, Edileuza e família de Salvador na Bahia, Miriam Nogueira de São Paulo, Laudemir Oliveira por uma causa na justiça, Valdezinha Salvino por cirurgia, irmã Delma Oliveira agradece a Deus pelas orações, e também Esther Prata, filho de Deus, agradeça a Ele por tudo que Ele já te deu. Ele já te deu a cura, Ele já te deu a libertação, Ele já nos deu esse grande privilégio de ser chamados filhos e filhas de Deus, porque nós escolhemos caminhar com Ele o tempo todo. Eu escolhi caminhar contigo, Senhor. Eu sei que o meu futuro é construído pelas decisões de hoje, e hoje eu quero decidir mais uma vez servir ao Senhor todos os dias, seguir a Tua palavra. Hoje, Senhor, nós escolhemos servir ao Senhor, começando pela oração, pela entrega das nossas vidas a Ti, adorando ao Senhor todos os dias, seja no trabalho, na rua, em casa. Decida você aí também, decida você que está aí hospitalizado, sentir dor. Diga hoje, através, Pai, do Teu Filho Jesus Cristo, nós decidimos que essa dor não existe mais, já passou. Hoje eu decido ser um liberto pelo sangue do Cordeiro. Hoje eu decido a minha cura por Jesus Cristo. Hoje eu decido sobre essa causa na justiça por Jesus Cristo. Filhos de Deus, levantem em fé. Filhos de Deus, levantem, como naquele dia Josué chamou os israelitas a se levantarem e se posicionarem por aquele Deus que havia conduzido eles e operado tantos milagres, pelo Deus da vida eterna. Senhor, Tu és digno de todo louvor, de toda honra e de toda glória. Não nos deixe vacilar, Pai, quando as escolhas estiverem sendo colocadas diante de nós. Todos os dias decidir pela verdade, pelo amor uns aos outros, por buscar aqueles, Senhor Deus, que estão perdidos e longe da luz, longe do Evangelho. Decidir amando cada um dos filhos de Deus, cada ser humano na face da terra é um filho de Deus. Ele talvez ainda não reconheceu, não escolheu, mas precisa de alguém para ir e pregar, ir e levar adiante o Evangelho. Por isso, Senhor, Te agradecemos, porque o Senhor nos deu voz, o Senhor nos deu meios, o Senhor nos deu lugar para estar reunido em Cristo Jesus. O Senhor nos deu irmãos amáveis que se reúnem em oração por todo esse país. Muitos irmãos orando, e vocês que pediram, creia. Vocês que estão enfermos, sentindo dores, com câncer, precisando de libertação, orem ao Senhor, porque a Escritura diz: está alguém entre vós aflito, doente, ore. Está alguém triste, cante louvores ao Senhor. Depende do seu sim, depende da sua fé, depende da sua busca. Vá para o quarto, feche a porta e ore, e essa dor desaparecerá, este câncer será vencido, esses grilhões cairão por terra. Esta decisão, Deus pode ir lá e mudar o pensamento de um juiz. Deus pode sim mudar essa decisão que está contrária, mudar a seu favor. Busque-o em oração. Que nós possamos todos os dias decidir por amar uns aos outros como o Senhor nos amou. Que nós possamos decidir, Pai, todos os dias encontrar com o Senhor, estar na Tua casa, reunidos juntos com os nossos irmãos. Bendita segurança, você acabou de cantar. Que segurança? Você é de quem? Fala, sou de Jesus, o Cristo. Você já está desfrutando das bênçãos da cruz? Eu estou, fala, eu estou. Desfruto da cura, desfruto da alegria. Sou herdeiro de Deus. Que privilégio! Você está diante da glória de Deus agora? Está você diante da glória de Deus? Pode você sentir o Espírito Santo movendo bem aí, te curando? Aí você diz: canta minha alma, canta meu espírito, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Mesmo em meio a dificuldades, canta,
Adore, rendendo, vivendo em seu grande amor. Como é bom viver no amor de Deus. Como é bom estar na casa do Senhor. Olha, se você está passando por momentos de dificuldade, eu sei que há muitos. Você já buscou ao Senhor em oração? Já pegou a Bíblia para orar? Já cantou um hino de louvor hoje? Quando você estiver sentindo dor, cante um hino de louvor, uma adoração. Quando você estiver sentindo dor, pegue uma Bíblia e leia um capítulo, mesmo sentindo. Sinta o mover de Deus, porque a sua decisão é a minha escolha, são as nossas escolhas que fazem a diferença. Por isso hoje nós unimos a nossa fé aqui e oramos a Deus para que esta palavra possa ir como uma flecha no teu coração, e te libertar, e te curar, e te trazer para viver esta bendita segurança, para desfrutar das bênçãos da luz, das bênçãos da vida. Estou tão feliz por você ter escolhido a vida. Estou tão feliz. E que o Senhor te abençoe nesta noite. Que esta palavra seja direcionada para você, meu irmão. Para você que está aí sofrendo perseguições, tribulações, enfermidade, dor. Para você que está longe de Deus, em caminhos distantes, que esta palavra te encontre e que você tenha essa escolha maravilhosa de retornar para a casa do Pai, de retornar para os braços de Deus, de retornar para a vida. O Senhor te abençoe. O Senhor te abençoe nesta noite. Vá na paz do Senhor Jesus Cristo. Saúde seu irmão aí, sua irmã que está do seu lado. Quem estiver do seu lado, dê um abraço assim, como se estivesse abraçando o Senhor Jesus Cristo.